O brasileiro ele não vive, ele sobrevive. No vídeo de hoje eu vou explicar como é quase impossível viver no Brasil. Estamos apenas sobrevivendo. Essa é a verdade que ninguém te conta. 49,9% das pessoas vivem na classe D ou E. Eu estou falando da metade do Brasil, de mais de 106 milhões de brasileiros. E eles não vivem, eles sobrevivem. Bom, desde que o Lula assumiu a presidência em 2002, a cesta básica viu seu preço multiplicando por 4, mais de 300% de aumento. Não só a cesta básica. Vamos olhar para o pãozinho? Bom, de 2002 para cá, o seu pãozinho, ele subiu 6 vezes. Como sobreviver ao Brasil? O bolsista não pode trabalhar, senão perde o auxílio. Trabalhar dá trabalho. E se você não tem uma habilidade, se você não tem uma educação, a educação no Brasil ela é péssima, bom, por isso que muita gente opta por receber a bolsa e ter um trabalho informal. Uma entre 2 famílias no Brasil, elas preferem deixar o emprego e receber auxílio. É sobre isso que eu gostaria de falar no vídeo de hoje. Como o brasileiro sobrevive, mostrar e provar para vocês. Meu nome é Luan Trevisan, sejam bem-vindos ao Ponto Cego Financeiro, onde a economia deixa de ser um mistério. Conforme eu comentei, a cesta básica ela multiplicou por 4 desde 2002, mas não só isso, o litro da gasolina multiplicou mais de 3 vezes, 3,2 para ser mais na vírgula. Bom, o aluguel médio em São Paulo, ele quintuplicou desde 2002. Antes você conseguia com R$400 pegar ali um imóvel numa região afastada em São Paulo. Hoje esse mesmo imóvel vai custar R$2.000. E o pão francês, bom, pão francês também, conforme eu comentei, multiplicou por 6. A vida no Brasil é extremamente desafiadora. E para quem trabalha, bom, você paga a conta de todos os beneficiários. É por isso que não conseguimos viver no Brasil. Você recebe, mas tem desconto, INSS, aquilo, mais aquilo outro. Só que você não vê o que o patrão te paga. Isso é um crime. E bom, esse dinheiro do patrão sobre o seu salário, ele vai para sustentar bolsista. Mais que isso, ao consumir, você também paga imposto para sustentar o governo, para sustentar bolsista. Não contente em você pagar imposto sobre o consumo e o patrão pagar imposto sobre o seu salário e você receber menos, a empresa, ela também paga imposto. No Brasil, ainda não tributaram o direito à luz solar e o direito ao ar. Daqui uns dias o Haddad vai querer tributar o seu oxigênio e o seu direito de tomar um banho de sol. Só falta isso. Vamos assistir juntinhos um vídeo de um ex-morador de rua, agora ele é só drogado, porque, bom, graças ao auxílio ele está vivendo muito bem, ganhando acima de um salário mínimo e conseguiu até um imóvel, Viva Minha Casa Minha Vida, pago por você, que me assiste, que trabalha e que quer mudar de vida. Por que você não se arrepende? Por que eu não me arrependo de Niterói? Porque aqui em Niterói eu ganho da prefeitura aqui R$1.002 de aluguel social. Aí eu ganho mais 600 do auxílio. 1.600. 1.600 do auxílio. Mais 500. Com mais 500 do cartão, que todo mundo que é registrado aqui em Niterói ganha o cartão. Então eu recebo R$2.100 aqui em Niterói sem precisar trabalhar, sem precisar fazer nada. Então eu vou fazer merda. Ainda ganhou um apartamento ainda. Só se eu for doido. Ainda ganhei um apartamento lá na Titioca. Minha casa, minha vida, que eu morava lá no galpão. E agora eu vou provar como sobrevivemos no Brasil. Muitas vezes criticamos a geração Z, mas esquecemos que uma faculdade particular mediana é péssima. Dependendo do curso, se não for uma engenharia, uma medicina da vida, e, bom, alguém de baixa renda não vai conseguir passar nesses cursos provavelmente numa boa faculdade pública, se não for esses cursos, se for economia, e eu sei porque eu fiz 3 anos disso e não me serviu para nada, se for história, se for algum curso mais de humanas, ela vai sair de lá pior do que quando ela ingressou. Então será que a culpa é da geração Z? Eu joguei aqui um exemplo para a inteligência artificial do Elon Musk, o Grok, a inteligência artificial do X, né, um exemplo fictício de que eu tenho uma amiga que mora em São Paulo, que conseguiu o primeiro emprego agora, que ela ganha R$2.000 líquidos por mês. Hoje ela mora com os pais, mas ela gostaria de sair da casa dos pais, investindo um pouquinho para que ela consiga progredir no futuro, para que ela tenha uma reserva de emergência, também investindo, mas não investimento financeiro, né, investimento em algum curso, para que no futuro ela consiga ganhar mais do que a renda de R$2.000 dela hoje. Bom, vamos lá.
O aluguel mais condomínio numa região afastada de São Paulo saiu R$ 1.200. Supermercado de alimentação, R$ 500 mensais. Transporte, R$ 200. Conta de casa, luz, internet, gás, R$ 300 ao mês. Lazer, R$ 150. Preferência, um streaming. Ela pode ir no cinema, mas tem que cuidar para não gastar muito com transporte se o cinema for longe. E, de preferência, parques públicos, porque daí ela consegue tirar o lazer dela sem pagar R$1. Saúde, 250, um plano bem básico. Farmácia, R$50 por mês. Dependendo quanto que ela gastar em absorvente, ela não compra um Dorflex, fica com a dor de cabeça. Educação, no máximo R$100 num curso para que ela aprimore, para que ela ganhe mais habilidades no futuro e para que ela possa ganhar mais. No máximo ela vai ter que achar um curso talvez um pouquinho mais caro e parcelar por 12 para que a parcela saia por R$100 por mês, torcendo para ter esse limite no cartão de crédito. Investimentos, R$100, outros gastos necessários, R$100. A somatória disso tudo deu 2.950, mas ela ganha 2.000. Ou seja, 47% e meio da renda dela, ela ia entrar no Serasa. Um gasto para que você consiga fazer tudo isso de maneira simples, 2.950. Mas ela ganha só 2.000. Você tem um déficit de R$950 por mês. Não contente com isso, ela paga imposto. É claro que ela paga imposto. Ela paga imposto sobre consumo, 30% do que ela gasta em média, ela vai pagar. E como ela ganha pouco, gasta tudo do que ganha, aliás, falta para ela complementar. O Gruc até sugeriu rachar o apartamento, mas aí se eu rachar, ela ainda assim ficaria com déficit. Então ela recebe 2.173 e tem uma contribuição de 8% de dedução do INSS. Então o governo já rouba R$173 dela. Rouba, porque o INSS é um esquema de pirâmide. Chegando na idade dela, ela que está começando no mercado de trabalho hoje, ela não vai se aposentar. Principalmente porque tem um careca roubando. Já não basta ser pirâmide, é uma pirâmide no final, como também é uma pirâmide que alguns integrantes no meio estão roubando. Isso aqui não para em pé. Só que, para ela receber 2.000 líquidos, o empregador ele paga 1.635 de outros encargos. Encargos como 8% de FGTS, INSS patronal 20%, SAT, RAT, que eu nem sei o que é isso, 2%, seguro acidente, provisão de férias, provisão do 13º, provisão de multa do FGTS, outros encargos previdenciários e impostos adicionais. Ou seja, o empregador paga 3.808 para ela, porque ela recebe 2, mas ela não viu que o governo já tomou 173. Cai para ela 2.173. O governo pega 173 de INSS, só que o cara pagou 3.800. Os 2.173 que foi para ela, mais R$1.635 de encargo. Considerando que, para não aumentar o salário dela e pagar mais imposto ainda, ela ganha um vale-refeição e vale-transporte no valor de R$800. Mais custos indiretos opcional, R$300. Nesse cenário, que o empresário dá benefício ao invés de aumentar salário, porque se ele aumenta o salário, os gastos dele de encargos, que eu acabei de citar e demonstrar para vocês, sobe. Então, nesse cenário dela ter benefícios extras, ela custaria para o empregador quase R$5.000, sendo mais na vírgula, 4.900. Fazendo um exercício simples, se não houvesse Estado. Bom, se não houvesse Estado, considerando o salário dela sem benefícios adicionais, que seria o que ela paga de contribuição, os 173, mais os encargos que o patrão paga, os 1.600 que eu citei anteriormente. Ela receberia aproximadamente 3.800. Nesse cenário, ela conseguiria investir por mês R$970. A conta fecharia. E bom, no ano, ela poderia investir 12.600, dando a segurança para ela fazer um curso depois, para ela empreender e montar um negócio, para ela dar uma entrada numa moto ou num carro. E caso ela receba benefício, porque muito empresário prefere o benefício, porque aí o trabalhador ganha sem aumentar os encargos para o funcionário, nesse caso, ela custaria 4.900 para o empregador. Ou seja, no final de um ano, ela pouparia R$16.000 para dar uma entrada num terreno, para comprar um carro, para trocar de celular, para comprar um notebook melhor e estudar através da internet, para pagar curso no futuro e aprimorar
a sua habilidade, a sua produtividade. Então é isso que estamos construindo no Brasil. Sem benefício, o custo dela é 3.800. Se não houvesse Estado e essa grana fosse para ela, bom, ela poderia gastar R$100 a mais com alimentação, poderia gastar mais com transporte, R$50 a mais nas contas de casa, o dobro do valor em lazer, antes 100, agora 200, poderia gastar com saúde, poderia investir e juntar 12.600 no final de um ano para ter uma reserva de emergência, para comprar um carro, para dar entrada numa moto, num terreno. Se ela recebesse benefício, porque o patrão prefere o benefício do que aumentar o salário para não pagar mais imposto, o benefício vai direto para ela e não para o governo, o custo dela pro empregado seria de 4.900. Aí, poxa, ela gastaria R$250, 50% a mais no supermercado. Ela poderia gastar R$300 a mais no aluguel e morar mais próximo. Os R$2.000 que eu apresentei, para investir, para comprar um curso, para tudo isso, eu demonstrei para vocês que ela ficaria negativa ao mês em mais de R$900. Quase 50% do salário dela iria para o SPC, para o Serasa. Mas, contando um salário com benefício e contando sem governo, ela poderia dobrar o gasto com educação. E no final de um ano, poupar 16.250. Mesmo gastando mais com aluguel, mesmo gastando 50% a mais com alimentação, mesmo gastando 33% a mais com as contas de casa, mesmo gastando 3 vezes mais com lazer, 2 vezes mais com educação, o dobro em farmácia. Mas o governo ele tributa o seu direito de existir. Agora vamos ao carro. Quando que essa pessoa consegue comprar um carro? R$2.000 líquidos por mês? Nunca, porque eu acabei de demonstrar que ela fica negativa em mais de 900. O aluguel dela é 1.200, ou seja, se ela rachar R$600, ainda assim ela vai ter um déficit mensal de mais de R$300. Mas contando que ela aumente a receita para 3.000 ao longo do tempo, faça um bico, poupa dinheiro, racha aluguel. Quando que ela compraria um carro? O carro mais vendido no ano passado em Andorra, o menor imposto do continente europeu, foi uma Porsche 911. Já no Brasil, foi uma Fiat Strada, muito provavelmente para trabalhar. Um Civic novo, zero, custaria de 91, o pelado sem nada, a versão mais simples, em 2019. A versão mais completa, 128 mil. Ou seja, nem 91, nem 128. Eu coloquei uma média de um carro zero em 2019, um Honda Civic, custaria R$100.000. Hoje, esse mesmo Honda Civic, só tem uma versão, custa R$265.900. Ou seja, em 6 anos, o preço de um Honda Civic quase triplicou. Ou seja, o preço do Honda Civic multiplicou em 2,6 vezes, de 2019 para cá. Uma inflação anual do Honda Civic de mais de 24% ao ano. Mas calma, a situação ela só piora. O Honda Civic ele com certeza está fora do exemplo dessa minha amiga fictícia. Quando que ela vai ter 265.900 para pagar no carro? Daqui 6 anos ele multiplica quase por 3 o valor de novo? É incalculável, ela não consegue comprar. Mas vamos supor, pegando uma pessoa da classe C, da classe B. Bom, o preço dos impostos sobre os veículos vai de 30% a 55%. Então, Honda Civic novo, você está pagando 80 mil de imposto, no melhor cenário. No pior, 146, mais da metade do veículo. Usando uma média conservadora de imposto de 45% sobre o valor do Honda Civic novo, ela pagaria de imposto, nos 265.900, que é o carro Honda Civic novo hoje, ela pagaria 119.655. 120 mil, vai. Usando uma média conservadora de 45%. Mas, não para por aí. Você tem 20 anos de IPVA nessa história. Usando uma desvalorização do veículo, que o IPVA é sobre o valor do veículo, e o valor do veículo ao longo dos anos vai perdendo valor, usando uma desvalorização de 10%, ao longo da vida útil desse carro, ela pagaria de imposto de IPVA 93.430. Ou seja, 20 anos de um Honda Civic, eu estaria falando de 213 mil reais de imposto. 80% do valor do carro. É por isso que a geração Z não vai conseguir ter um carro. O governo tirou esse direito dela.
via tributo, aumento do governo, imposto sobre consumo, inflação, que também é um tipo de imposto. Insegurança, porque, bom, Brasil é Amazônia, então você tem que gastar com coisa que talvez em outro país você não gastaria. Essa é a realidade do brasileiro médio. É por isso que a geração Z não consegue uma casa, não consegue ter um carro. E digo mais, o IPVA, ele é sobre o valor do bem. E você acha que eu tô brincando? Bom, vamos a um folheto de quanto custavam os preços nos anos 2000. Para não calcular um a um, novamente eu pedi ajuda para o Grok. Estamos falando de um aumento médio de 8,4 vezes. O que antes, na média, custava 1, agora custa 8,4. Os preços que mais subiram desse folheto: café pilão 14 vezes, biscoito bono 11 vezes e os que tiveram menor inflação, pão do hot dog subiu 5,5 vezes. Aproximadamente os 6 vezes que eu tinha citado no começo do vídeo, mas aquilo era pro pão francês. E o creme de leite também está na lista dos produtos que menos subiram desde os anos 2000, subiu 4 vezes. Na média, os preços subiram 8,4 desde os anos 2000, desde esse folheto. Parabéns ao governo, parabéns a todos os responsáveis. E bom, se você chegou até aqui, me ajuda, meu canal é pequeno, deixa o like, inscreva-se no canal, hypa, comenta quais vídeos vocês querem ver. Você concorda comigo? Comenta aí. Se no Brasil vivemos ou sobrevivemos. Às vezes a sua condição pode ser boa, mas não se esqueça, 106 milhões de brasileiros fazem parte da classe D ou E, faz o L. E para terminar esse vídeo, eu gostaria de relembrar, fora o ex-morador de rua que agora é só drogado, tem um imóvel que eu mostrei no começo, eu gostaria também de reforçar mais uma vez e relembrar para onde vai os seus tributos. Vamos assistir mais um vídeo juntinhos. Gente, acabei de comprar, né, meu iPhone 17, porém deixei o meu rim lá dentro, né, mas não deixaria de não comprar meu iPhone 17, porque o Bolsa Família não pode faltar, e principalmente no iPhone 17, né, então com o dinheiro do Bolsa Família, né, eu comprei meu iPhone 17. E aí, o que vocês acharam? Uma cor maravilhosa. Se você chegou até aqui, meu muitíssimo obrigado. O brasileiro tem um QI de um macaco drogado. Então ele não aguenta assistir um vídeo tão longo, um vídeo sobre economia, sobre inflação, sobre problemas do Brasil. De fato, você me ajudou muito chegando até aqui. E isso demonstra que você é acima da média do brasileiro. Muito obrigado pela sua atenção e eu vou deixar um vídeo relacionado no card para que você continue estudando mais. Espero que eu possa ter te ajudado.